Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadores, aos secretários municipais, aos servidores municipais, aos servidores da casa, as pessoas que nos acompanham online. Essa audiência será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube. Cordialmente solicito aos presentes que desliguem seus aparelhos celulares e mantenham os mesmos no modo silencioso. Neste momento, declaro aberta a audiência pública que discutirá a avaliação do cumprimento das metas fiscais na forma que dispõe o artigo da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Como presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, convido o vereador Osmildo Caetano para secretariar e os trabalhos do vereador Vilmar Tonetti, ambos integrantes da Comissão de Finanças e Orçamento. Convido aos vereadores, ao prefeito e ao vice para que faça assento à mesa principal. Daremos início à audiência pública. Convido o contador Ademir Alves Valente para iniciar as apresentações dos relatórios. Secretário da Administração, Jean Carlos Cristofolini. Após cada apresentação, será feito um espaço para perguntas, como sempre é feito, né? Depois que o contador expõe, explica aí, a gente abre espaço para perguntas. Boa noite a todos. Devido ao adiantar da hora, né, então vamos tentar fazer um pouquinho mais rápido, né? Agradecer a presença dos secretários também, que estão prestigiando, estão aqui para colaborar, de repente também com, se houver dúvidas no decorrer da apresentação, que de repente a gente pode não ter as respostas devido aos presentes, mas os secretários também podem participar e estar nos auxiliando nessa apresentação. Antes de iniciar, presidente, se me permite, eu gostaria de devolver a palavra e passar, de repente, para o prefeito fazer as considerações iniciais e depois eu começo a apresentação dessa audiência, pode ser? Sim. Boa noite, presidente Gilberto Massaneiro, que conduz esta sessão. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, nossos secretários municipais, funcionários da prefeitura, servidores desta casa, suplente de vereador Armelino Tonetti, o nosso contador Ademir, e saudar também as pessoas que nos assistem através da rede social. Dizer que é um prazer mais uma vez a gente estar aqui para apresentar o balanço do quadrimestre. Sabemos que estamos trabalhando bastante com a ajuda dos senhores vereadores, com a ajuda da administração. Estamos conseguindo entregar um trabalho muito relevante à nossa comunidade. Temos agora a semana que antecede a Semana do Município, onde Laurentino completa 60 anos de administração política e administrativo, emancipação política e administrativo. É um prazer muito grande a gente estar aqui, podendo fazer parte, junto com os senhores, das comemorações dos 60 anos. E para estas comemorações temos diversos eventos que acontecerão a partir de quinta-feira, com a comenda, esta que já estava por 6 anos parada, e a gente está tornando a comenda João Venceslau Pereira ativa mais uma vez no nosso município de Laurentino. A comenda João Venceslau Pereira, que visa homenagear pessoas, entidades que fizeram e continuam fazendo o melhor para a nossa cidade. Então, na quinta-feira é um evento fechado, porém será transmitido também, e será um evento glamuroso, emocionante, porque a gente precisa homenagear em vida as pessoas, né, vereador Mário,
que fizeram e continuam ainda fazendo o melhor para a nossa cidade. No dia 3, sexta-feira, teremos a escolha da rainha e princesas da Festa do Agricultor. Nós adiamos por uma vez, devido às cheias que acometeram o município de Laurentino, mas que agora na sexta-feira, então, teremos o prazer de escolher rainha e princesas, as quais representarão o nosso município no estado e no Brasil, mostrando a pujança e a força do agricultor laurentinense. No dia 4/6, teremos a abertura do Enacel, o Encontro Artístico e Cultural Laurentinense, onde poderemos ver, através da cultura, a força também do povo do município de Laurentino. E no dia 6/6, o PROERD, então, que é o Programa de Resistência às Drogas, em parceria com o governo do estado e a Polícia Militar, que faz este brilhante trabalho para alinhar e colocar os nossos jovens no caminho certo. Nesta mesma senda, no dia 10/6, e aqui eu já peço para que os senhores vereadores coloquem em suas agendas, sexta-feira, a partir das 14 horas, teremos diversas inaugurações aqui no município de Laurentino. Um evento importante também, porque os senhores vereadores fazem parte deste projeto político e administrativo, e vocês também deixarão seus nomes nos anais do município. Teremos a inauguração do CRAS, inauguração da delegacia, da reforma completa da Delegacia de Polícia Militar, na sequência a entrega de uma viatura 0 km para a Polícia Militar, que faz, Polícia Civil, que faz um brilhante trabalho através do policial Baldo e do policial Bill aqui em Laurentino, e a gente quer dar condições para que cada vez mais eles façam esse enfrentamento, no sentido de manter a ordem aqui no município de Laurentino. Então será entregue uma viatura 0 km. Na sequência, nós viremos para a Rua Vereador Modestino Nazato, onde faremos a inauguração. Na sequência, Rua Carolina Ferrari, Rua Mário Ferrari, Rua Ayrton Senna da Silva, Rua Arcângelo Ave e Rua Leopoldo Tambosi. Então nós temos diversas inaugurações, já obras prontas, onde a gente sabe que de alguma forma melhora a qualidade de vida da nossa população. E queremos continuar entregando mais obras e ações para melhorar a vida das nossas pessoas. Prova disso foi esse consórcio, esse projeto de lei que os senhores aprovaram agora em caráter de extraordinária, urgência urgentíssima, onde o município de Laurentino, juntamente com mais 7 municípios aqui do Alto Vale, irão constituir este consórcio, que através desse consórcio, a aquisição de uma usina de asfalto para atender os 8 municípios. Então a gente entende que através deste consórcio iremos baratear o custo da pavimentação asfáltica, e ao invés de fazer 2, 3, 4, 5 quilômetros de asfalto, poderemos fazer o dobro. Hoje também pela manhã tivemos o prazer, e o nosso vice-prefeito, Agenor, de assinar na Caixa Econômica Federal o contrato de 3,5 milhões, que também foi aprovado pelos senhores aqui nesta casa, para a pavimentação da Rua Narciso Facchini. O contrato foi assinado hoje. De imediato este contrato já foi a Blumenau, onde será reconhecida a assinatura e registrado este contrato de financiamento para posterior voltar para Laurentino, e aí a gente já dá o start na licitação, para que num período de 60, no máximo 80 dias, estaremos iniciando o tão sonhado projeto que a gente ouve já desde muito tempo, né? A vontade dessa população para que a gente consiga cada vez mais fomentar o crescimento nessa Rua Narciso Facchini, que é um acesso secundário hoje, mas que já foi no passado o acesso primário para o município de Laurentino. Então essa boa nova também,
aos moradores e para quem acessa a Rua Narciso Facchini. Assinamos hoje o contrato com a Caixa Econômica Federal, num tempo recorde. A gente faz o agradecimento aqui aos senhores vereadores, a nossos secretários da administração e ao nosso contador Ademir, que também fez as tarefas de casa, fez o processo seguir de uma forma mais rápida. Para os senhores terem ideia, se não conseguíssemos assinar hoje, teríamos que mudar todas as planilhas e, quem sabe, talvez regredir aí 30, 60, 90 dias no processo para aí sim conseguir assinar o contrato. Então foi feito tudo a toque de caixa, rápido, e a gente quer crer que em agosto estaremos dando início à pavimentação asfáltica, Roberto, da Rua Narciso Facchini. Abriremos também nesta semana, o vereador Ali me perguntou há pouco, sobre a Praça Olavo André Masson e Complexo Esportivo Prefeito José Tambosi. Essa semana, então, Ali abre pela segunda vez, porque a primeira vez deu deserta, a licitação da Praça Olavo André Masson e Complexo Esportivo Prefeito José Tambosi. Estamos trabalhando na Rua Cesário Bonacouce pela revitalização. É uma rua mais antiga do comércio de Laurentino. Na Rua Cesário Bonacouce já tivemos Banco Bamerindos, já tivemos supermercado, delegacia de polícia, cinema, discoteca, afinal, né? E é uma rua que está ali meio que jogado, e a gente quer que o crescimento do outro lado da cidade, da margem esquerda, caminhe tanto como caminha o crescimento do lado direito da nossa cidade. Então a gente entende que com a praça nova, com a revitalização da Rua Cesário Bonacouce, a gente consegue atrair investidores para que fomente o crescimento da cidade na margem esquerda. Temos em processo de licitação também, e aqui a gente faz o agradecimento especial aos senhores vereadores, que economizaram no ano de 2021 e devolveram o recurso para os cofres do município, onde poderemos fazer a pavimentação e lajota da Rua dos Vereadores. Rua Vitório Tonetti, tivemos uma reunião na última semana e também, assim que estiar o tempo, iremos iniciar os trabalhos de tubulação para que na sequência a gente faça a pavimentação da Rua Vitório Tonetti. Temos o trecho 4 da Rua Mário Ferrari, que também está em andamento. O Ribeirão Basílio está em licitação. Acreditamos aí que no mês de junho ainda a gente consiga ter a empresa vencedora e homologada para iniciar a pavimentação asfáltica do Ribeirão Basílio, que é uma localidade de forte crescimento, é uma área industrial muito próximo da 470, e a gente acredita piamente que com esse asfalto a gente fomente ainda mais o crescimento do Ribeirão Basílio e, consequentemente, o crescimento do nosso município. E também a creche nova, né, que está a todo vapor. No sábado pela manhã eu pude acompanhar a concretagem do piso da nova creche, que com certeza a secretária Nélida vem em ótimos momentos. Nós que temos uma demanda aqui no município de Laurentino por em torno de 200 crianças, né? E a gente acredita que essa creche vem para dar um alento aos pais que precisam trabalhar, que precisam buscar o seu pão do dia a dia, e lá então poderão deixar com muito conforto, com segurança, os seus filhos, que para nós são as nossas preciosidades, né? A gente trabalha e a gente faz pelos filhos. Então, vereadores e para quem nos assiste, bastante obras, muitas ações, trabalho diuturnamente para que o nosso município cada vez mais cresça e a gente consiga entregar à nossa população, que nos confiou, né, vice-prefeito Agenor, aos nossos vereadores e à nossa administração, esse mandato para que a gente possa entregar um trabalho de excelência à nossa população. Fico obrigado aqui, presidente, o espaço, e estamos à disposição para atender a nossa população. Obrigado. Faltou o bombeiro ainda. E faltou o corpo de bombeiro, que também, na quinta-feira, foi para a licitação. E ampliação da Honorata. Então, são muitas obras, muitas ações, né? A gente até se perde aqui, eu fiz algumas anotações,
mas é para ver que quando a gente busca, que a gente tem parceria, a gente consegue entregar um trabalho. E isso é um mérito não apenas do prefeito Marcelo, do vice-prefeito Agenor, dos nossos secretários, mas também da nossa Câmara de Vereadores, que está sempre pronta a aprovar os projetos e os recursos que a gente precisa. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, prefeito. Passamos agora oficialmente, então, para o Ademir, para que faça os trabalhos. Então vamos dar início à audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022, tá? Janeiro a abril de 2022. Só queria fazer uma recordação aqui, que essas metas elas foram fixadas na LDO. A LDO foi elaborada em 30 de agosto de 2021, numa audiência pública que a gente fez aqui na Câmara de Vereadores, né? Obviamente que o estudo dela se deu um pouquinho antes, mas ela foi discutida aqui na Câmara de Vereadores através da audiência pública dia 30 de agosto de 2021 e foi aprovada dia 29 de setembro de 2021. Ou seja, quando ela foi elaborada 4 meses antes de a gente iniciar o ano, né? 2022. E são aquelas metas que a gente elaborou lá em agosto de 2021 que a gente está avaliando agora o cumprimento dessas metas, tá? Lá foram fixadas e agora a gente está avaliando se o município vai avaliar se o município está cumprindo ou não, tá? Então, como sequência já de todas as audiências que a gente faz de avaliação do cumprimento de metas, os slides são praticamente os mesmos, só muda os valores. O primeiro item a gente vai discutir a arrecadação. Quando surgir uma telinha de perguntas ali, dúvidas, aí será pausado e o presidente Gilberto vai fazer a condução das perguntas, né, passando primeiro pelos vereadores e depois pelos demais que se fazem presentes. Então, a nossa arrecadação prevista para o quadrimestre de janeiro a abril de 2022, 10.422.000. Eu vou falar números redondos, tá? Nós tivemos uma receita arrecadada de 12.564.000, ou seja, um superávit de 2.142.000 já no primeiro quadrimestre. A receita ela é dividida em duas categorias, receita corrente e a receita de capital. Tá? Essa receita de capital são para investimentos, então tudo que a gente trabalha como receita de capital, quando a gente recebe uma receita de capital é só para investimento, no caso construção de um prédio, pavimentação, não pode ser gasto esse tipo de receita em outra atividade. E a receita corrente ela pode ser gasto com despesa de custeio, que é combustível, pneu, alimentação, mas também pode ser gasta com investimento, tá? A outra só pode com investimento. A receita corrente ela pode com as duas categorias. Então, a receita corrente prevista para o quadrimestre 9.172.000 e nós arrecadamos 11.962.000. E a receita de capital, que são aqueles convênios que a gente faz a previsão, 1.250.000 e nós arrecadamos 601.000. Aí foi feita uma observação aqui que esse superávit aqui da receita corrente, né, que deu 2 milhões a mais, 2.800.000 praticamente, a mais do que a gente fez a previsão, está entre o FPM e o ICMS, e aí eu vou demonstrar mais para frente, a arrecadação do FPM e do ICMS nesse quadrimestre, e o incremento do PAB também, que nós recebemos 300.000 de emenda de deputado. Tá? A receita de capital, nós projetamos convênios com o governo federal e estadual, visando a execução dos seguintes projetos. Construção do CI 1.500.000, que esse recurso entrou no mês de maio, então por isso que não está aqui a receita de capital. O Estado já depositou esse recurso para nós aqui. Tá? Construção de uma clínica de hidroterapia, 500.000. Construção de um prédio do Corpo de Bombeiros, nós colocamos 500.000. Aquisição de um micro-ônibus, 250. Pavimentação de ruas, 1.190.000. Abrigos de passageiros de ciclovia, 200.000. E transferência do Estado para assistência social, R$10.000. Tá? Olha aqui o FPM, ó, como eu disse antes, a nossa receita corrente, então ela deu aqui 2.700.000 a mais do que estava previsto, do que nós tivemos a previsão. E essa previsão a gente utiliza sempre os 3 anos anteriores, quando a gente faz, mas baseado principalmente no ano de 2021, né? Junho de 2021 foi feito a base da nossa arrecadação para prever esse ano, 2022. Então nós tínhamos
previsto esse valor ali, arrecadamos 2 milhões a mais, 2 milhões e 800 praticamente de receita corrente a mais do que estava previsto. Olha só o FPM quanto que deu a mais só no primeiro quadrimestre, ó, referente a 2021. No ano de 2021, no quadrimestre de janeiro a abril, nós arrecadamos 3 milhões e 189 de FPM, e de janeiro a abril de 2022 arrecadamos 4 milhões e 22, um total de 833 mil a mais do que o ano de 2021. Tá? O FPM ele é composto pelo imposto de renda e pelo IPI. Tudo que se paga de imposto de renda e de IPI no país volta uma porcentagem aos municípios, né? E daí, por exemplo, volta 24,5% para os municípios. E desse 24,5% é feita uma tabelinha, depois eu vou mostrar para vocês o nosso índice de retorno dessas receitas do imposto de renda e do IPI. Ó, tem uma decisão do Tribunal de Contas da União que aprova os coeficientes de retorno. Então, veja que nós tínhamos aqui, ó, do IPI, imposto de renda, tem o percentual, 22,5%, que já estava na Constituição. Depois teve essas marchas a Brasília dos prefeitos, eles conseguiram aumentar em 1%, teve uma emenda da Constituição em 2007, 2014 teve mais uma emenda de 1%, e para esse ano vai ter 0,25% no mês de setembro que eles vão depositar, então aumentou também o retorno do FPM. A cada marcha a Brasília eles estão conseguindo sempre um pouquinho a mais. Esse 0,25 ele vai aumentar a partir do ano que vem, é para passar para 0,50, e daí 2024 é para estar 1% também. Fizeram nesse sistema não vão repassar tudo, mas vai chegar a 1% também esse em setembro. Então nós temos em julho 1%, em dezembro 1%, e em 2024 vai chegar a 1% também em setembro. Então cada marcha Brasília eles conseguem 1% de aumento no FPM. Tá? Esse 1%, por exemplo, o ano passado, ele em julho, se não me engano, ele deu quase 400 mil, e em dezembro deu 300 e poucos mil, esse 1% de FPM para nós, né? Então, também tem um coeficiente que eles utilizam para a distribuição do FPM, que é o número de habitantes. Então, até 10.188 habitantes, o coeficiente vai ser 0,6. Então, o município tiver 1.500 habitantes, ou tiver 10 mil habitantes, vai receber o mesmo retorno de FPM, tá? Aqui está um exemplo, ó, o índice, ó. Nós temos aqui, pelo IBGE, aproximados, uma estimativa, né, para esse ano, para 2021, se não me engano, é o IBGE, 7.154 habitantes. Então, nosso coeficiente é 0,6, que nós não passamos do 10 lá, né? Ó. E aí eles fazem mais alguns cálculos lá, que não vamos discutir agora, tem vários itens que eles consideram nesse cálculo, tá, para chegar a esse índice, 0,197368. Então, desse 24% aqui que retorna, vai retornar para os municípios, né, de tudo que se arrecada de imposto de renda e de IPI, o nosso índice é 0,197368. Assim como o município de Lajeado, com 1.400 habitantes, né, recebe o mesmo índice que nós. E o município aqui de Apiúna, com 10, passou um pouquinho, ó, dos 10.188, já recebe coeficiente 0,8, recebe 0,263158. E os municípios aqui para cima, ó, esse aqui, ó, o Alfredo Wagner, ó, recebe o mesmo que nós, ó, com 10.136 habitantes, por causa que não chegou a 10.188. Logo eles vão passar para um coeficiente melhor, né? Tá. Então a nossa variação do FPM, nós temos caído ano após ano, ó. Tem reduzido o nosso índice de retorno do FPM. No ano passado era 0,19, nosso índice 8.544, e esse ano 0,197368. Ora, o ano passado era maior do que esse, mesmo assim esse ano nós estamos arrecadando mais, né? Quer dizer, nós estamos caindo no nosso índice e estamos recebendo mais recursos. Por quê? Porque o pessoal está pagando mais imposto, a economia está girando, então quanto mais se consome, mais paga imposto, mais dá o retorno. Se mantivéssemos o retorno, o mesmo consumo de 2021, o nosso retorno do FPM esse ano seria bem menor. Tá? Aqui aquela divisão do bolo tributário, né, que do total do que se arrecada, porque ali eu trato só de imposto de renda e IPI, mas não é só isso que tem no nosso país, né? Então, 58% de tudo que se arrecada fica na União, 24% fica aos estados e 18% só que volta aos municípios. Essa ordem de participação no fundo dos estados aqui é o que cada estado recebe. Então, Santa Catarina é o 25º em retorno de imposto. Tá? Para esse ano vai passar por 24. Ó.
2022, a região Nordeste, esse aqui é considerando todos os estados daí, né? A região Nordeste vai ficar com 47,76 do retorno de toda a parte de carga tributária. O Norte 28,47, Sudeste 7,51 e Centro-Oeste 10,46. E o nosso Sul com 5,80. Tá? Então o Norte e o Nordeste ficam com a maior fatia do bolo em termos de retorno dos impostos. Aqui é só uma arrecadação de impostos e a transferência de recursos, quanto que cada estado arrecadou de imposto no ano de 2020 e 2021 ainda não está disponível, e o quanto que cada estado recebeu de retorno. Isso aqui vai ficar para disposição quando a gente fica nas audiências, para quem quiser analisar melhor, né? Não vamos entrar nessa discussão. Os estados em vermelho perdem recursos e os estados de verde, eles recebem mais do que pagam de impostos. Os 3 estados do sul perdem, né? Tem um retorno menor do que paga-se de imposto aqui no nosso sul. ICMS. Olha que o nosso FPM deu quase deu 1 milhão, né, a mais do que o mesmo período do ano passado, é 833 mil, né? E o nosso ICMS, 1.137 a mais do que o mesmo período do ano passado, tá? Então nós arrecadamos aí no mês de janeiro 37% a mais do que de janeiro de 2021, em fevereiro 57% a mais do que fevereiro de 2021, em março 27,04, em abril agora 47,77 a mais do que abril de 2021. 1.137. Por que nós arrecadamos mais? O nosso índice melhorou. O nosso índice de retorno de ICMS, que é o valor adicionado que a gente chama. Então, provavelmente as nossas empresas estão tirando mais notas, o nosso produtor rural está emitindo mais nota, então o nosso valor adicionado aumentou, o nosso índice de retorno do ICMS também aumenta. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma tabelinha aqui. Aqui são os conceitual, de onde que a gente extrai essas informações, como que é feito o cálculo desse rateio do ICMS. Tá? Então, o que está aqui, eu resumi nessa apresentação. Tá? Como que se dá o valor adicionado para retorno do ICMS. Tá? Não é tudo que as empresas pagam de ICMS que vai ficar no município. Se vai para o Estado devolve para o município, uma parcela. Por exemplo, as empresas de tributação normal. A conta é assim, tudo que ela emite de nota com saída de ICMS diminui das entradas. Então, se ela emitiu R$1.000 de saída de nota e teve uma entrada de 900, só essa diferença aqui de R$100 é que vai para o valor adicionado. As notas fiscais de produtor rural, todas as saídas, vai 100% para esse valor adicionado. Então, quanto mais os produtores rural tirar nota fiscal para o município, é melhor, porque eles só tem algumas situações, né, que eles pagam imposto, tem outras que não. Então, quanto mais nota eles tiram para o município, melhor, que vai 100% das notas que eles tiram soma no nosso valor adicionado. E as empresas do Simples Nacional, é a diferença da receita bruta, tá? É 32% da receita bruta que vai para o valor adicionado. Então, se ela tirou 1.000 de nota, vezes 32%, 320 é que vai para o valor adicionado. Aí somaria tudo, vamos dizer que daria 1.420 de valor adicionado. Esse seria o nosso valor que daria retorno para o ICMS, um exemplo, né? Então, somando todo o valor adicionado de 2020, que cada 2 anos ele dá o retorno 2 anos após. Então, por exemplo, o movimento de 2022 vai dar retorno para o Laurentino, um índice de retorno para o Laurentino para 2024. Então, 2020, no ano da pandemia, mesmo assim, nós tivemos um aumento de foi para 0,12, 0,85. Nós aumentamos 5,5% em relação ao ano de 2019 de movimento econômico. Em 2019, nós já tínhamos aumentado em relação a 2018. Olha, nós éramos o 17º na região da MAVE em retorno de ICMS, e aqui passamos para 13º em 2019, e esse ano, 2020, que é o retorno do ICMS que se dá com base nesse índice aqui, nós estamos em 13º. Então, devido a esse aumento aqui do nosso valor adicionado, é que o município hoje também, além, obviamente, das empresas estar pagando mais imposto, né, ICMS no caso, é que também nós tivemos um retorno melhor aqui de ICMS, tá? Então, uma coisa leva a outra, né? Pagaram mais imposto e o nosso índice também melhorou em termos de retorno para esse ano de ICMS. Fazer uma continha aqui para vocês entenderem. Então, o nosso índice é 0,12065. Então, para por exemplo, cada R$1.000 de imposto de ICMS
recolhido no Estado, 750 fica com o Estado e 250 retorna aos municípios. Então, esse valor fica da seguinte forma. A gente faz o cálculo 250 vezes 15%, daria 37,50. Ele é dividido entre os 295 municípios. Então, ficaria 0,1213 centavos a cada R$1.000 volta para os municípios como uma parte fixa. Isso é fixo, independente se o município recolhe ICMS, se tem valor adicionado ou não. E o restante, 212,50, é feito o rateio de acordo com o índice. No caso, Laurentino tem um índice de 0,12085. Então, 212 vezes 0,12085 dá um retorno de 0,2568. Ou então, a cada R$1.000 que se paga de ICMS no Estado, o Laurentino tem esse 0,12 que é fixo e mais o 25 que é o variável que depende do valor econômico, né? Então, somando os dois, a cada R$1.000 arrecadados no Estado de ICMS, o Laurentino recebe 38 centavos. Tá? No ano de 2020, as empresas do município de Laurentino pagaram 13.115 de ICMS e retornou a Laurentino 6.511. Ou seja, uma diferença de 6.603 que ficou para o Estado ou foi distribuído para os outros municípios. No ano de 2021, as empresas pagaram 15.414 e retornou a Laurentino 8.341. Ou seja, 7 milhões ficaram no Estado ou em outro município. Tá? Aqui eu fiz uma tabelinha que é o rateio do ICMS, quanto que foi recolhido de ICMS no Estado no ano de 2021. Tá? O número é bem grande aqui, não sei nem ler esse número aqui, 24 trilhões. 75% ficou com o Estado, então esse valor aqui ficou com o Estado. Tá? E esse aqui foi dividido para os municípios. De que forma? 15% parte fixa, então nós pegamos 904 milhões, dividimos pelos 295 municípios, cada município ficou com 3 milhões, ou seja, se o Laurentino não tivesse nenhum movimento econômico, nada, ele ia receber 3 milhões e 65, tá? Só que daí Laurentino teve aquela parte, o restante é parte variável. E essa parte variável a gente calcula com base, isso em 2021, nosso índice é 0,11457, deu mais 5.275.000. Tá? Então nós somamos a nossa parte fixa, que todos os municípios recebem, e mais a nossa parte variável, deu um total de 8.341. Então quanto mais valor adicionado, quanto mais nota emitir, mais aumenta a nossa parte variável. Isso é fixo, não vai mudar nada. Mas muda aqui, nesse índice aqui, que é importante para o nosso município. Né? Aqui o retorno em 2021, né, de ICMS. Eu fiz uma tabelinha aqui com todos os municípios do Alto Vale. Tá? Mesma coisa lá nos estados. Então, depois se alguém quiser ver qual é o município que está recebendo mais, os em vermelho estão perdendo. Tá? Ó, Rio do Sul, as empresas pagaram 156 milhões de ICMS e eles receberam 51 milhões. Já vamos ver um município aqui. Esse aqui. Pagou, ó, Chapadão do Lajeado, pagaram 509 e receberam 5.472. Por quê? Porque eles receberam 3 milhões e 65 fixo. Aqui dá 2 milhões, que é o valor adicionado deles. Tá? De nota fiscal. Laurentino hoje é o nono, já fomos o quinto, hoje nós estamos em nono em pagamento de ICMS. As empresas do município, né, as empresas, quando eu digo, é todo o movimento econômico, a empresa, a indústria, o comércio, os produtos rurais, todo o movimento do Laurentino pagaram. Nós estamos em nono hoje de ICMS. Tá? Já fomos o quinto, até 2018, 19 e 20 era o quinto município que mais pagava ICMS na região. Hoje nós já estamos em nono lugar. Isso aqui também é relativamente só para conhecimento, porque o que é importante é o que retorna, né, e não o que vai, né, o que sai, né, mas é as empresas, isso quer dizer que o movimento econômico de Laurentino, as empresas, os produtores rurais, o comércio é forte, né, demonstra aqui na região, né, a força do movimento. Então, a representação desse valor adicionado que eu disse para vocês, aquelas diferenças lá, olha só a nossa indústria, a indústria e o comércio que está aqui em vermelho, ó, a indústria. A indústria representa aqui a indústria, vamos pegar 2020, ó. O setor agropecuário representou 16% do nosso movimento econômico, esse em verde aqui. Já a indústria e o comércio representaram 63% do nosso movimento econômico. O setor de transporte e serviços 10% e as empresas do Simples Nacional 11,26%. Então a indústria e o comércio laurentino, olha o movimento que faz de valor adicionado, quanto que gera de retorno de ICMS aqui para o nosso município, né? Seria como se pegasse aqui 63%
dessa parte variável é a indústria e o comércio que ajudam a trazer. Tá? Fiz um comparativo também com relação a Rio do Oeste, porque o pessoal sempre fala, Rio do Oeste está na nossa frente em termos de movimento econômico. Olha só, esse aqui é 2020, o movimento econômico. Nós tivemos um total de valor adicionado de 210 milhões, Rio do Oeste teve 266 milhões. Por quê? Olha o setor agropecuário deles, 187 milhões, e o nosso 33. A nossa indústria e comércio, a 132, a deles 47. Enquanto a nossa representou 63%, a deles 17%. Só que o movimento do agropecuário deles é bem mais forte que o nosso. Se nós conseguirmos aumentar o nosso agropecuário aqui, nós vamos ter um retorno maior de ICMS. Tá? A frota de Laurentino, só para questão de conhecimento, quem gosta de informação, né, aumentou, em 13 anos ela aumentou 91,70%. Hoje tem praticamente um carro, um veículo para cada habitante do município. E eu fico à disposição para perguntas, passo ao presidente. Perguntas? Vereadores, vereadoras, as pessoas que estiveram no plenário também. Vereador Doca? Cada vez que a gente faz aqui essa audiência pública, tem uma coisa que me chama a atenção. Né? Nós não vamos conseguir fazer o aumento do valor adicionado ali do agropecuário de Laurentino se nós não fazer uma lei de uso do solo do nosso município. Né? Porque o nosso município planta arroz daqui da entrada do Baixo Amoado até lá no final e a nota sai no município do Rio do Oeste. Que valor nós temos? Quer dizer, lá está rendendo. O pessoal vem lá da Grolândia, não sei de onde, aluga, planta soja e leva a soja para lá. Planta milho e leva o milho para lá. Nós estamos só arrumando estrada praticamente para os outros trabalharem e não temos retorno nenhum aqui. Então eu acho que isso tem que começar a pensar, prefeito, na Secretaria da Agricultura, porque nós temos solo e o solo é usado no município de Laurentino. Essas pessoas que vêm arrendar a terra aqui, elas têm que se cadastrar aqui no município, fazer um bloco de nota e vender o produto com a nota do nosso município. Acho eu, né? Agora, é a única maneira de aumentar aquele valor agregado ali. Mais alguma pergunta? Não? Toca a esteira aí, Ademir. Eu, sinceramente, vereador, eu não saberia entrar nesse mérito com o senhor, então é uma discussão, né, um ponto que o senhor levanta, então eu como não tenho conhecimento, não vou me adentrar nessa questão, mas se o senhor diz com conhecimento de causa, eu acho que é importante a reflexão e talvez a administração tomar alguma atitude com relação a isso, né. Então, seguindo, eu sei que eu passei bastante informação ali, e às vezes essa informação talvez ela fica muito difícil de entender, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, até na hora que eu estou apresentando, vocês podem de repente chamar que a gente para, porque senão fica muito longa a explicação e daí a pergunta acaba passando batida, né? Então, se de repente não vamos esperar eu terminar, podem parar também para a gente poder estar conversando melhor. Ademir, o Ali. Quero cumprimentar o presidente, o Gilberto, o prefeito Marcelo, o vice Agenor, os vereadores, o pessoal que nos assiste na plateia. O que me chamou a atenção foi os 2 milhões a mais, né, que foi arrecadado. Então, eu acho que a gente tinha feito uma pergunta na audiência, na 2021, sobre o imposto de renda. Aí você, eu acho que até ficou meio assim, em dúvida, né, Ademir? Até para responder naquela ocasião do imposto de renda. Então, já aumentou isso aí por causa do imposto de renda também? Ou já vinha esse aumento já com o imposto de renda junto, mas naquela ocasião lá você não conseguiu responder? Vereador, acho que o senhor não teve na outra audiência, né? Na audiência anterior, o senhor não teve, que eu trouxe na realidade, eu trouxe uma apresentação, eu até excluí agora dessa com relação ao imposto de renda. Não sei se era a questão de quanto que se arrecada de imposto de renda, quanto se arrecadou. Eu trouxe isso na outra audiência, né? E agora eu acabei excluindo desse slide. Então, só eu voltando lá e buscando essa informação, porque eu não... Mas com relação ao aumento, claro, que quanto mais se paga de imposto, mais retorno tem. É como eu falei ali, o município, o nosso índice diminuiu do FPM. O FPM, ele é composto de imposto de renda e IPI, o nosso retorno. Então, 24% de tudo que se arrecada
no país, volta de IPI e imposto de renda, volta para os municípios com base naquele índice lá que eu passei ali de 0,19, se não me engano. Então, nosso índice desse ano diminuiu, mas como o pessoal está pagando, os habitantes estão pagando mais imposto de renda, mais IPI, mais está retornando para nós. Agora, o percentual, o quanto que se pagou aqui no nosso município de imposto de renda, eu não tenho aqui, porque eu trouxe na outra audiência. Até depois, no final, eu posso buscar ali que está no nosso site. Eu posso buscar esse valor ali para apresentar para o senhor essa tabela, que está no site publicado. Eu só não tenho aqui porque eu acabei excluindo dessa apresentação, que eu achei que ia ficar um pouquinho extensa. E como eu trouxe na anterior, eu acabei excluindo dessa. Até peço desculpa. Mas depois eu posso voltar no tema, tá, para apresentar a informação. Então vamos para as despesas. Já que o prefeito arrecadou bem, então ele vai gastar bem também agora, né? Então, permite gastar bem. Bom, da despesa prevista para o quadrimestre, 9.919.000, foi realizado 10.312.000. Foi gastado a mais, né? Por quê? Porque arrecadou mais, então possibilita gastar mais. Então ficou 3,96 acima do que estava previsto para o quadrimestre, tá? A despesa, assim como a receita, ela tem duas categorias, despesa corrente e a despesa de capital. Ou seja, a despesa corrente é aquela para manutenção das atividades da administração, tá? Reforma de prédio público, combustível, pneu, tudo que é para manutenção dos serviços do dia a dia é despesa corrente. E a despesa de capital são os investimentos feitos pela administração. Então, nossa despesa corrente prevista para o quadrimestre 8.758.000 e nós realizamos 9.654.000. A despesa de capital prevista 1.160.000, realizado 657.000. Bom, a despesa de capital, como nós não arrecadamos aquela quantia que estava prevista, automaticamente a gente não consegue gastar também, porque a previsão era maior, era com receitas de convênios, né? Como a gente não conseguiu nos primeiros quadrimestres atingir a receita, automaticamente não vai atingir também a despesa, né? Mas as principais despesas desse quadrimestre foram a pavimentação da rua Mário Ferrari, Vitório Tonetti, que teve algumas despesas, alguns investimentos, Carolina Ferrari, 1º de Maio, Ana Zanis, Ayrton Senna, muro de contenção no CI Infância Feliz, aparelhos de telefone, cama hospitalar, ar-condicionado, forno elétrico, multiprocessador, purificador de água, impressoras, computadores, monitor, notebook, estantes de aço e a amortização da dívida. Por que a amortização da dívida entra como uma despesa de capital? Bom, nós recebemos um recurso para pavimentação da rua, as pavimentações que foram feitas através de financiamento, tem 3 financiamentos que nós estamos pagando, então quando a gente começa a amortizar aquela dívida, é que ela vai entrar como uma despesa de capital, que nós estamos pagando uma despesa de capital já existente em anos anteriores, né? Ela foi registrada como despesa de capital na época, mas ela agora passa para ser um outro nível, que seria a amortização das dívidas. Então, ela é considerada aqui como uma despesa de capital, tá? Nós estamos tirando dinheiro do município para pagar aquele financiamento. Fazendo um confronto entre receita e despesa, então nós realizamos uma receita de 12.564.000 e tivemos uma despesa de 10.312, ou seja, um superávit de 2.252.000. Com relação às despesas, a apresentação fica à disposição. Alguma pergunta, vereadores? As pessoas no plenário, secretários? Sobrou dinheiro, porque a despesa foi pouca? Então, continua, Ademir. Os secretários estão quietinhos, né? Depois vai a pergunta para eles, né? Mas depois vamos passar um pouquinho a palavra para os secretários também falar um pouquinho das suas despesas, seus investimentos, né? Daí, para melhorar um pouco a apresentação, senão fica cansativo só eu aqui. Viemos para aquelas duas telas aí que são bem complexas de entender, né? Mas temos que apresentar, que é o resultado primário e o resultado nominal. Quando o prefeito falou de financiamento, de novo financiamento que o município contratou hoje, assinou o contrato hoje, esse é um índice que ele possibilita ao município de contrair um novo financiamento, tá? É o resultado primário que eles analisam se o município está fazendo o dever de casa, que é receita maior do que a despesa. Tá? Aqui a gente pega a receita total, elimina algumas receitas e a despesa também que foi paga no período.
Então essa é a base de cálculo do resultado primário. Nós pegamos a receita total do município, 12.564. Nós tiramos a alienação, no caso se tivesse alguma venda de ativo, não teve. Rendimento de aplicação financeira, nós tivemos 175 mil de rendimento. E se tivesse algum recurso de operação de crédito recebido, deu aqui uma receita primária total de 12.389. Aí ele pega a despesa paga, quanto que o município, desse recurso, quanto que pagou de despesa, foi 8.305. Tiramos o juro da dívida, que foi paga, 120 mil, a amortização da dívida, 190 mil, e somamos os restos a pagar que foram pagos esse ano. Então, o resto a pagar dos anos anteriores, que foi pago em 2022. 1.798. Dá uma despesa primária total de 9.792. Ou seja, pegando essa receita primária total, diminuindo a despesa, nós tivemos um resultado primário de 2.596, né? Ou seja, seria uma sobra de caixa, vamos dizer assim, né? A grosso modo. Tá? Então, nós temos previsto para o ano 848 mil, nós já estamos com um resultado primário de 2.596. Tá? Então, o município está equilibrado, né? Mantendo as contas públicas equilibradas, bem equilibradas, no caso, seria sobrando recurso, né? Seria fazendo uma economia. Por isso que o município, esse é um índice que aponta para os técnicos da Caixa Econômica, da STN, quando eles vão analisar, é um índice que eles analisam, além dos índices de pessoal e outros índices que eles, despesa corrente com investimentos, são vários índices que eles analisam. Esse é um que, se o município estiver fazendo, né, seu dever de casa, eles também possibilita o município estar aderindo a novos financiamentos. Tá? Vamos ver. Despesa financeira, no caso, recebimento de juros e pagamento de juros. Então, nós recebemos de aplicação financeira 175 mil até o mês de abril e nós tivemos uma despesa com juros de 120 mil. Ou seja, a nossa receita com juros é maior do que a nossa despesa com juros. Nós estamos recebendo mais juros do que estamos pagando com os empréstimos. Tá? O resultado nominal. Tá? O resultado nominal seria assim, quanto que o município tem de dívida, essas a longo prazo, são aqueles financiamentos da Caixa e Badesc, e quanto que o município tem em caixa disponível, se pegasse tudo isso que tem em caixa disponível, pagando essa dívida, quanto sobraria. Tá? Claro que não, como eu sempre digo, não pode o município pegar, hoje nós temos disponível, hoje não, dia 30 de abril, nós tínhamos disponível 9.717. Pegar todo esse recurso, pagar a dívida, sobra quanto? Sobraria 6.371. Só que o município não pode pegar todo esse recurso, porque aqui tem recurso da saúde, tem recurso do Fundeb, tem recurso das obras que são vinculados, que não pode pegar e gastar nesse tipo de aplicação. Mas a lei diz que é dessa forma que se faz o cálculo. Tá? Não foi eu que inventei, é a lei de responsabilidade fiscal, os manuais da STN que explicam assim e a gente faz o cálculo dessa forma, tá? Só estou explicando para vocês como que eles chegam nesse valor. Mas, tecnicamente, se o município fosse pegar hoje o recurso da saúde para pagar a dívida, não pode. Fosse para o Fundeb para pagar, não pode. Tá? Mas é assim que a legislação determina que se faça o cálculo. Então, 31 de dezembro de 2021, nós terminamos com uma dívida consolidada de 3.342 e nós tínhamos em caixa disponível 6.113. Então, sobraria 2.771, que a gente chama de dívida fiscal líquida. Essa dívida fiscal líquida, quanto mais negativo, é melhor. Tá? Seria como se, aqui o cálculo é assim, por que aparece ser negativo? 342 mais, e aqui menos 613. Como aqui, a gente sabe que na matemática, né, o maior leva o símbolozinho da frente, né, então aqui ficaria menos 2.771. Aqui, 30 de 4 de 2022, 3.346 a nossa dívida, um total de 9.717. Sobraria 6.371.152. Então, esse aqui menos esse deu um aumento, um resultado nominal de 3.599. Então, aumentou o nosso saldo em caixa em quase 3.600.000. De 31 de 12 de 2021 para nesse quadrimestre. Olha, teve um acréscimo aqui de 3.600.000 de ativo disponível na conta da prefeitura. Tá? Esses ajustes aqui, vamos esquecer, porque é com relação aos restos a pagar. Tá? Então, nós temos um valor previsto de resultado nominal de 600.000
e foi verificado agora 2.186.000, ou seja, está bem acima do que estava previsto. Então, e a dívida fiscal aqui, quanto mais negativo, melhor para o município. Esses são 2 índices que eles analisam também, que eles verificam que o município está... indica que a capacidade de pagamento da dívida, esse índice aqui, tá? Então, quando eles olham isso aqui, eles dizem, o município está ok, ele tem condições de pegar um novo financiamento e tem capacidade de pagamento, está fazendo, cumprindo o que a legislação determina. Esse aqui eu já expliquei, a dívida fiscal líquida. Então, eu fico à disposição para resultado nominal e resultado primário, para perguntas. Perguntas? Vereadores, vereadora, as pessoas do plenário? Não? Toma água e... Presidente, eu só Opa. gostaria de fazer um comentário, né? De que os números não é uma mágica, né, Ademir? Isso é realidade, então isso é resultado de um trabalho, tanto dos vereadores desta casa, como do prefeito e do vice da administração, é otimizar os serviços. Algumas ruas, nós mudamos um modelo de fazer calçamento e fazer pavimentação para economizar. Teve ruas que chegou na vice-prefeito a 40% ficar no caixa, dependendo da maneira que fosse contratar. Então, eu acho que é uma maneira séria de fazer gestão, né? Só para registrar. E também, quando a gente foca na pavimentação, na reurbanização da cidade, também a gente atrai novos investidores, e atraindo novos investidores, produtos, serviços que são vendidos, que são feitos, e consequentemente o resultado está aí, através de ICMS, através de alvará, através de ISS. Então, é um conjunto de ações que fazem com que o resultado seja positivo. E nós temos um detalhe ainda, que é importante citar aqui, que foram os 2 anos de pandemia, que talvez a economia também parou um pouco. E a gente acredita que se a gente conseguir continuar nessa senda, nesse andar, a gente tem certeza que no próximo quadrimestre a gente estará aqui falando em números bem mais otimistas, que já são otimistas, né? Mas mais positivos ainda se continuar dessa forma, e a gente quer crer que sim, porque é só a gente ir no setor de tributação do nosso município e a gente ver a quantidade de empresas, de prestador de serviços se instalando e abrindo novos negócios aqui no município de Laurentino. É estarrecedor para quem vai ali no setor de tributação, e como é gratificante saber que a gente está indo para o caminho certo, né? As pessoas estão acreditando no município, estão investindo, e cada vez mais novos empreendimentos, novos CNPJs acabam se instalando no município, aonde o resultado positivo está sendo mostrado aqui. Obrigado. Bom, dando sequência, nós vamos passar agora para as transferências financeiras, que são aquelas que o município repassa para a Câmara de Vereadores, Fundo da Saúde e Fundo de Assistência Social. Para o quadrimestre, nós temos um valor previsto para o ano de 6.479.000 e foi repassado no quadrimestre 257, tá? Aqui vamos pegar a média mensal prevista para essas transferências financeiras, 539.940, e nós repassamos 539.425. Ficou 0,1 abaixo do que estava previsto. Então, a Câmara de Vereadores ela tem um orçamento, uma previsão anual de 1.445.000. Para o quadrimestre, tinha a previsão de 481.700 de repasse. O município repassou 481.700. Fundo da Saúde, previsão para o ano 3.899.000. Para o quadrimestre, 1.299.000. Foi repassado 1.400.000. 7,71% a mais do que estava previsto. Fundo da Assistência Social, 1.135.000 para o ano, 378 para o quadrimestre, foi repassado 276, um total de 27,05 a menos do que estava previsto. Tá? Então esse é o repasse das transferências financeiras. Aqui só um lembrete com relação à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, então, ela tem
Deixa eu puxar aqui. Ela tem um orçamento de 1.445.000, porém o repasse da Câmara se dá com base na Constituição, artigo 29A, e que diz que 7% dessas receitas, o município pode repassar até 7% dessas receitas do ano anterior, ou seja, do ano de 2021. Então, pegando essas receitas aqui e calculando 7%, daria 1.746.000. Esse é o valor que o município poderia repassar à Câmara no ano de 2022. Porém, o orçamento da Câmara é 1.445.000, ele fica limitado a esse valor. Se o orçamento da Câmara fosse maior, fosse 1.800.000, o limite seria 1.746, tá? Só levando em consideração. Porque esse é um índice que também nós temos que controlar, que o prefeito não pode repassar mais do que 7% dessas receitas, tá? É emenda da Constituição. A nossa dívida fundada, como eu falei antes, aquela dívida total do município, total de 3.340.000 no início e agora 3.150.000, onde tem aquele da Caixa Econômica Pro Transporte de 2015, um saldo inicial, esse aqui é para até 2036, esse aqui era para 20 anos, né? Então, total inicial em janeiro 842.000, foi amortizado 11.000 até agora, ainda tem um saldo de 830. Badesc Cidades, 2019, 898, foi pago 179, falta 719. E aqui tem o Finisa, que é aquela da José Tambosi, né, 1.600.000, ainda não foi iniciado o pagamento dessa. A previsão, se não me engano, já vão ver na telinha, acho que em novembro, se não me engano, começar a pagar. Aqui está aquela que eu falei para 20 anos, então a gente vai terminar em 2036, essa aqui primeira, de pagar. Que foi para pavimentação da Rua Arcanjo Lave e Jerônimo Clock, R$1 milhão, 2015. 1º de maio, Leonel Loz e Vitória Bonacoste, 1.500.000. Nós vamos terminar de pagar em 2023, então o ano que vem termina de pagar essa lá provavelmente em novembro, outubro, novembro, se não me engano. Termina de pagar essa. Essa de 1.600.000 começa a pagar agora a amortização, ó, provavelmente em outubro, ou novembro, provavelmente em novembro. O município deve iniciar a pagar essa da José Tambosi e vai até 2030 o pagamento, a amortização. Aqui tem a tabelinha dessas dívidas que eu falei agora. E aqui está a nova, que foi aprovada aqui pela Câmara e o prefeito assinou o contrato hoje, de 3.500.000. A previsão início de pagamento dela em 2000 e... Aqui nós vamos pagar o encargo. Esse ano, a partir do momento que o município começa a receber o recurso, já começa a pagar os encargos, né, daquele recurso. Tá? Então, o ano que vem, são 2 anos de carência e 8, se não me engano, para pagar, né? Então, começa em 2023, vai começar a amortizar. Tá? 2023. É 2023, não. 2023 vai estar 2024, porque esse aqui é 2021, foi feito... Acho que o projeto foi feito bem antes, né? Esse valor aqui, né? Então, não, são 2 anos de carência, 2023, 2024 vai começar a pagar, amortizar. Mas essa é a tabelinha que está previsto de desembolso e de pagamento. Então, de 3,5 milhões, nós vamos pagar 6.181.000 em 10 anos. 2.600.000 de encargos. Renúncia de receita é aquelas renúncias que já tem aprovado em lei no Código Tributário, então está previsto para o ano 350.000. E até agora, no caso, até o mês de abril, não foi verificado nada de renúncia, porque o IPTU venceu no mês de maio, se não me engano, né? Foi agora em maio, né, o vencimento, né? Então, no próximo quadrimestre, nós vamos ter daí esses valores de renúncia. Tá? Aqui é o histórico, 2017 em diante. 2021 nós tivemos desconto de 10% e 20% para pagamento no prazo, aposentados e pensionistas, isenção de APP, enfim, incentivo de parcelamento do solo. Isso aqui tudo aprovado em lei aqui na Câmara, então essas renúncias aqui estão aprovadas, o município pode fazer a isenção, né? Que não caracteriza como renúncia de receita já prevista na lei, na LDO. Um espaço para perguntas sobre as dívidas e transferências financeiras. Novamente, perguntas, vereadores, vereadoras, secretários? Não. Ou estão cansados, ou estão entendendo bem, ou nenhuma das duas. Né? Acho que agora nós vamos entrar numa discussão que cabe, de repente até pergunta aos secretários que estão aí, poderia aproveitar os secretários e deixar eu
passar eu batido nas perguntas, perguntar mais para os secretários daí. Então, gastos com saúde, tá? Previsão para o exercício é 16,27, nós realizamos até agora 18,10, tá? A Constituição determina que no mínimo 15% das receitas provenientes de impostos e transferências seja gasto com saúde. E mesmo assim nós tivemos uma previsão de 16,27 para o ano, e até agora nós realizamos 18,10, ou seja, está 3,10 acima do que a Constituição determina. Tá? Desses recursos que foram gastos na saúde, 26,44 recursos do SUS, União e Estado, e 74% dos recursos próprios do município. Tá? 2.313.000 foi o gasto total da saúde até o mês de abril, dos quais 1.701.000 foram com recursos do município, né, impostos e transferências. Tá? Aqui tem um histórico de aplicação de gastos lá com a saúde de 2014 a 2022. Então, ou seja, o ano passado nós encerramos o ano com 18,02 e agora nós estamos com 18,10% de gastos na saúde. Esse é a telinha de gastos com a saúde, então fica à disposição de perguntas para aproveitar que a secretária está aí. Se vocês quiserem fazer algum questionamento. Alguma pergunta? Não é crime, né? Mas o município tem que gastar no mínimo 15%. Se o município não gastar no mínimo 15%, o município tem as contas rejeitadas automaticamente. Né? No caso, e isso sem contar que ele responde por improbidade administrativa e outras, no caso o administrador, o prefeito pode ficar inelegível por determinado período, então tem várias outras sanções que ocorrem. Então, não gastou 15%, rejeição de contas automático. E depois vem toda a explicação por que não gastou, que daí depois tem que justificar. Mas gastou a mais, não tem. Desde que seja regularmente aplicado, né? Não é gastar 20% de qualquer forma, né? Tem que gastar de acordo com o que determina a legislação, né? Você não pode gastar 20% e dizer, não, mas eu gastei, em vez de gastar 15%, eu gastei 20%, mas gastou de forma ilegal, de forma irregular, também não, né? Não, porque o Tribunal de Contas ele verifica essas questões, como que está sendo gasto, no que está sendo gasto, tá? Então, muitas vezes, a gente chama de glosa, né? Eles retiram a despesa que eles não consideram como saúde. Às vezes o município está considerando como saúde e o Tribunal de Contas, às vezes, não considera aquele gasto como saúde e acaba excluindo. Então, às vezes, você está... nós gastamos 16%, mas aquilo de 16% o Tribunal de Contas exclui algumas despesas, você acaba chegando a 14%. Pronto, já deu rejeição de contas. Tá? Porque no entendimento deles, eles acham que aquilo ali não entra como despesa com saúde. Então, você tem que aplicar de fato em questões de saúde, dentro das normas de legislação que existem lá no setor, né? E proteger o recurso público, né? Que é público, principalmente, né? Passamos? Agora vem uma boa. Gastos, esse aqui todo mundo gosta de saber, né? Gastos com pessoal e encargos, né? O Poder Legislativo, ele tem um índice também a ser cumprido, que é 6% da receita corrente líquida pode gastar com pessoal. O Executivo, 54%, no máximo. Não pode gastar mais do que isso. Se gastar, também da rejeição de contas e crime de responsabilidade por improbidade administrativa e outras coisas mais. Lei de responsabilidade fiscal, tá? Então, aqui tem um resuminho, né? O limite do executivo é 54% da receita corrente líquida. Tá? Esse índice é com base na receita corrente líquida. Não são todas as receitas, tá, pessoal? Tem que excluir aquelas receitas de capital e da receita corrente excluir o que é retido para o Fundeb. É receita corrente líquida. E o legislativo, 6%. Porém, nós temos um limite prudencial, o limite de prudência. O executivo com 51,30% e o legislativo com 5,7%. Por que esse limite de prudência? A lei de responsabilidade fiscal diz que passou desse limite, o município já fica vedado
de fazer algumas considerações, alguns aumentos de despesa com o pessoal, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. O artigo 22, como eu citei aqui anterior, que é o limite de prudência, tá? Ele diz assim, ó, a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, que é o limite prudencial, né, 51.30, são vedados ao poder ou ao órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. Concessão de vantagem, aumento, reajuste, então, criação de encargo, de cargo ou emprego ou função pública. Então, passou desse limite prudencial, fica vedado ao Poder Executivo ou ao Poder Legislativo, criação de cargo, aumento de pessoal, criação de vagas, fica vedado. Né? Passou do 51.30, ela se torna nula qualquer ato nesse sentido. Tá? Só para explicar para vocês. Então, somando o Executivo e o Legislativo, nós temos uma previsão de 52,62 para o ano e nós executamos 51,07. Esse 51,07, 48,77 do Executivo e 2,30 do Legislativo. Esse índice aqui é com base nos últimos 12 meses, tá? A gente pega lá maio de 2021 a abril de 2022. Até agora nós estávamos analisando o quadrimestre, tá? Mas para índice de pessoal nós pegamos os 12 meses, desde maio de 2021 até abril de 2022, tanto a receita corrente líquida quanto os gastos com o pessoal. No Executivo nós temos uma previsão de 49,68 para o ano e nós atingimos agora o 48,77, tá? Então está 0,91 abaixo do que estava previsto. E também está bem abaixo do limite de prudência, né? Que o limite de prudência é 51,30. E o Legislativo tem uma previsão de 2,94 com o pessoal, gastou 2,30. Está 0,64 abaixo do previsto, podendo chegar a 5,7 aqui, né? Claro que pode gastar 6%, sim, pode. Mas é o limite máximo 6% e o município, o Executivo, 54%. Passou do limite de prudência, fica vedado algumas situações, tá? Aqui, ó. O limite máximo do Executivo é 54%, o limite prudencial 51,30% e foi realizado 48,77%. Legislativo 6%, limite de prudência 5,7%, realizado 2,30%. Ou seja, tanto o Executivo quanto o Legislativo, se quiserem ter aumento de pessoal, ampliação de concessão de vantagem, isso aí pode ter, porque a lei está dentro da... Só que, claro, que a hora que você passou do 51,30 já vai ter essas vedações, né? São vedados. Aqui eu trago um histórico desde 2010, isso aqui é para conhecimento dos índices, tá? Vamos passar para frente aqui até 2022. Então, olha, no Executivo, a nossa despesa com pessoal até o mês de abril, 16.024, e a nossa receita corrente líquida, 32.858. A nossa despesa com pessoal aumentou nesse período 4,26 e a nossa receita aumentou 11,02. 255 pessoal ativos, nós tínhamos em 30 de abril, e 7 aposentados, 5 pensionistas e 24 estagiários. Estagiários não conta para índice de pessoal, tá? Só coloquei aqui o número, mas não conta para esse índice de pessoal. Então, um total de 48,77. Aqui está o histórico desde 2014 até 2022, os índices de pessoal, tá? Nós estamos hoje com 48,77. Espaço para perguntas, questionamentos. Vereador Maico? Primeiramente, quero cumprimentar o presidente interino, Gilberto, vereadora, vereadores, nosso prefeito municipal, nosso vice-prefeito, os secretários, os servidores, e a quem é o suplente de vereador Armelindo, e quem acompanha a gente online. Odemir, uma perguntinha, eu vi ali que tem abaixou o índice da folha. Deixa eu te fazer uma pergunta, a questão é com a saída dos aposentados ou é porque a administração está trabalhando focada em enxugar os gastos para aumentar o conforto do nosso município? Sabe me dizer isso? Boa pergunta, vereador. Bom, eu acredito aqui que 2 fatores foram fundamentais para esse índice, tá? 2 fatores. Primeiro, não vamos colocar, obviamente, na conta dos aposentados, porque cada aposentado a gente teve que contratar
outros servidores. Obviamente com um salário menor, porque os aposentados tinham tempo de casa e tal, mas tiveram que contratar outros. Mas é um ponto que auxiliou bastante nessa questão da redução do índice de gasto com o pessoal. Esse é o gasto com o pessoal, porque nós, por exemplo, colocou outro pessoal, está ganhando menos, está sendo pago o pessoal, mas porém não na mesma proporção que um aposentado estava ganhando, né? Então isso ajudou a diminuir o gasto com o pessoal. Por outro lado, o aumento na arrecadação. Então, se a nossa despesa com o pessoal ela reduziu e a nossa aumento da receita, então se você tem a base com relação ao outro, então se a nossa despesa com o pessoal é em relação à receita, se a nossa receita aumentou, e ela aumentou lá no início, que a gente mostrou lá, só o FPM e o ICMS deu mais de 2 milhões em 4 meses, né? Então, esses são dois fatores preponderantes aí que eu acho que foram cruciais, é o aumento da nossa receita e essa questão dos aposentados, que elas, como é que eu posso dizer para vocês, as duas juntas, elas deram esse índice para o município de 48,77. Não é só uma delas, né? Teve essa redução dos aposentados e também o aumento de receita, tá? Nós temos ainda até, o vereador tocou aqui, como esse índice aqui é com relação aos 12 meses, então nós temos aqui ainda parte dos aposentados aqui, tá? Nós temos de maio de 2021 até abril de 2022, ok? Eu não sei qual foi o período que foi os aposentados, que foi dezembro, janeiro, se não me engano, que foi exonerado, acho que dezembro, alguma coisa assim, não lembro a data. Então nós temos ainda, aqui ainda dentro os aposentados, aqui na folha de pagamento eles estão desde maio, você entendeu? Então se nós vamos pegar só janeiro a abril desse ano, tá? Eu vou pegar aqui a informação, se eu me achar aqui nos papéis, tá? Se vocês não tiverem muita pressa. Mas eu vou pegar e vou ter que utilizar a mão um pouquinho mais longe, tá? Nós tivemos no mês de janeiro a abril um total de gasto com o pessoal de 5.219.000. E a nossa receita corrente líquida 11.962.000. O nosso índice de pessoal nesse período ficou em 43,64. Tá? Então, veja que são dois índices que foram... tem outros, de repente, mas colocaram em outros setores mais pessoal, mas o valor de um aposentado ele era bem maior do que um que começou agora, recente, tá? Isso é de conhecimento de todo mundo, né, gente? Tá? E a receita nossa, que realmente a nossa arrecadação do município melhorou bastante, por vários fatores que a gente já conversou antes, tá? Então, hoje nós estamos de janeiro a abril com 43,64. Se nós manter o gasto com o pessoal e a receita nossa se manter nesse patamar aí, hoje nós estamos com 48,77, considerando que nós temos ainda um resto aí de aposentado lá desde maio até agora, até janeiro, né? E a partir de... Só vai ter janeiro as rescisões, obviamente, só que as rescisões, assim, daqueles aposentados que tiveram a rescisão, não é todo o valor da rescisão que entra na folha. O que tiver de férias que foi indenizada, as férias não entram no índice de folha. Mas se tinha salários, 13º, licença-prêmio, isso entra na folha, como índice de folha, tá? Férias, foi pago, o pessoal foi, mas não entra no índice, tá? Não entra no índice de folha. Isso é o manual da LRF que diz isso, que exclui esse valor. Paga-se pessoal, mas não é considerado como despesa de pessoal, tá? Então, o nosso índice está, janeiro, até não dá para falar perto do prefeito, né? Até o prefeito tem que tapar o ouvido, porque senão é capaz de querer contratar, porque está com índice bem abaixo, 43,64, eu acho que é um índice que nós nunca tivemos. Quem acompanha, até dá para ver aqui pelo histórico, né? Olha, sempre 54, sempre naquela... Tanto que em 2016 nós tivemos que fazer um reajuste camuflado, que não tinha como dar o reajuste, né? Em 2016, isso foi feito reunião com os vereadores, com o sindicato, que não tinha como o município aplicar o reajuste, porque ia passar do índice da folha, que daí ia dar a rejeição de contas. O prefeito, na época, disse, não, eu não tenho condições porque vou estourar meu limite de pessoal. Então, o que eu posso dar é um auxílio alimentação na mesma proporção, que depois veio o prefeito no ano seguinte e incorporou aquele valor, aquele percentual, porque estava na lei, que tinha que incorporar no salário. Porque senão, naquela época, em 2016, veja que 2016 fechou em 51,16. Mas nós tínhamos aqui um valor
que eu fiz o cálculo, não vou entrar nesse detalhe agora, ele passaria dos 54% na época, se fosse concedido o aumento. Não teria como, tanto que o prefeito fez essa reunião, foi discutido e os funcionários, o sindicato aceitou que fosse dessa forma, tá? Porque o auxílio alimentação não entra na folha de pagamento, não é calculado como índice de pessoal, tá? Depois até, inclusive, teve uma denúncia junto ao Tribunal de Contas, porque foi uma forma de mascarar o aumento e tal. Mas como foi aprovado pelos vereadores, o Tribunal de Contas acabou desconsiderando aquela denúncia e morreu por isso mesmo. Mas nós sempre estávamos beirando 54 aqui, fazendo os ajustes, tanto que teve épocas que vocês têm conhecimento que os prefeitos cortavam os salários de secretários, cortavam o próprio salário, 10%, 20%, chegou a época, né? Eu acho que tem secretário aqui, né? Tchux, aí, que cortavam, até 20% chegaram a cortar do salário dos secretários, né? Para poder não estourar o índice de pessoal. Hoje nós temos agora, se o prefeito fizer um corte de 10% do salário dos secretários, vai baixar mais esse índice ainda para 40%, aí, né? Então, eu não sei se eu consegui explicar, o vereador Michael, eu consegui explicar essa situação? Ademir, também a questão dessas emendas parlamentares que os deputados trazem para o município também ajuda no índice, então, da folha? Não. Não? Não. O que é emenda para investimento, aqui é receita corrente. O que é para investimento é uma receita de capital, ok? Então, ela não entra. A receita de capital, automaticamente, mesmo que seja a emenda do deputado para capital. Ah, mas o deputado mandou uma receita para comprar brita, que é receita corrente. Não entra, porque a legislação faz um ajuste dizendo assim, o que é emenda parlamentar já exclui automaticamente e ajusta a receita corrente. Ela lança como uma receita corrente, mas quando nós vamos tirar o índice ali, nós temos que excluir essas emendas parlamentares. O que a emenda parlamentar, se vier para custeio, ela entra na nossa receita corrente, mas ela é excluída ali. Por isso que diz receita corrente líquida. É excluído o Fundeb e as emendas parlamentares são excluídas. Não, vai aumentar o índice, a nossa receita, vamos pegar só a receita corrente, né? Que é melhor para diminuir o nosso índice. Não adianta, isso não vai ajudar em nada. É excluído esse valor. Tá? Vereador Vilmar? Alguém? Me ajude, hein? Não é. 2016, 51,16, né? 2015, 53, 2014, 53. Por que 2016 caiu para 51? Eu acabei de explicar aqui, vereador, que em 2016 foi dado aquele reajuste em forma de auxílio alimentação. Daí não entra no índice, foi gasto um valor com auxílio alimentação em forma como se fosse um reajuste salarial, mas por ser auxílio alimentação ele não entra na folha, por isso que o índice da folha deu 51,16. Se ele fosse considerado no índice da folha, passaria dos 54 na época. Tá? Só por isso. Mas o prefeito não daria na época o aumento, até falou que não daria o aumento, porque não teria condições de índice para dar o aumento. E até a legislação, ela como é que eu posso dizer? A legislação, ela dá o poder, não é o poder para o prefeito, mas ela diz para o prefeito, não, se você não vendo que você vai dar isso, mesmo que a Constituição determina que você tem que dar o reajuste para os servidores. Mas se esse reajuste vai dar um aumento de mais de 54%, o prefeito ele tem esse respaldo da lei dizendo assim, não, você não precisa dar esse aumento, porque você vai passar de 54%. Não adianta o prefeito cumprir a legislação, a Constituição, dar o reajuste e passar a lei de responsabilidade fiscal, que é 54%. Então, tem umas decisões já que entendem que o prefeito não precisaria dar esse aumento, se fosse passado o índice de 54%. Mas, na época, foi feito assim para não estourar os 54%. Por isso que ficou em 51,16. Não foi feito nenhum milagre de redução de pessoal, foi só feito uma manobra, não me entendo mal, né, não quero falar mal a ninguém, mas era uma forma que o prefeito tinha de pagar os funcionários naquela época, tá? Não foi má fé, até porque foi discutido em audiência, tudo isso aí, tá? Porque já estava estourado, já estava alto.
Mas assim, ó, vejam que nós temos que levar aqui em consideração que nos anos seguintes, por exemplo, assim, em 2019, que teve também as reduções de salário e tal, a receita começou a melhorar um pouquinho. Então isso ajudou a começar a diminuir os índices de pessoal, né? São as ações administrativas que ajudaram isso aí, né? Vamos dar sequência, senão vocês perguntam mais um pouco. Vamos aí, ó, vamos para aplicação no ensino. Aproveitar que a secretária Nélida está aí. E vamos às perguntas. Previsto para o ano 31 e 46, lembrando que a Constituição determina que o município tem que aplicar no mínimo 25% em ensino, e nós realizamos 26,62 no quadrimestre. Está abaixo do que está previsto para o ano, né? Esse valor aqui é previsto para o ano, 31,46, porém está acima do que a Constituição determina em 1,62. Olha que esse índice aqui, 26,62. Mas o município está gastando menos. É que a nossa receita, como disse, ela melhorou, os índices tendem a diminuir. Tá? Não é que o município não está aplicando. Se o município aplicasse na mesma proporção com uma receita como estava vindo, talvez estaria para cima dos 30. Tá? Até porque tem um histórico ali que eu vou mostrar para vocês que sempre foi acima disso. Tá? Mas não sei como que vai chegar até o final do ano, porque nós temos aí como diz o prefeito, uma creche que está sendo construída que deve ser entregue em 90 dias, e depois, para essa creche funcionar, vai precisar de pessoal. E vai precisar de pessoal, vai aumentar o índice de pessoal e vai aumentar o índice da educação. Porque vai ter compra de material, dos equipamentos, vai ter contratação de pessoal, vai ter contratação de material de expediente, de limpeza, enfim, todo que tem. Então, esse índice aqui tende a aumentar. A menos que a nossa receita ainda aumente mais ainda, né? Então, mais um fator, são vários fatores que começam a ajudar a contribuir para esses índices, tá? Então, no ensino fundamental, nós aplicamos 1.345.000 e no ensino infantil 1.745.000. Aqui eu fiz uma continha bem rápida com relação a esse gasto aqui, essa aplicação, né, secretária? Não é gasto, é aplicação. É aplicação no investimento no ensino. No ensino fundamental haviam 893 alunos matriculados, 477 alunos na rede municipal, 392 na estadual e 24 na UD. Considerando os alunos da rede municipal só, onde ocorreu uma aplicação de 1.345.000, representando 2.685 por aluno, ou seja, 671 por aluno mês. Então, cada aluno do ensino fundamental teve um custo de R$671. Isso aqui bem a grosso modo, tá? Só para pode ter mais valores aqui. Até porque o valor da merenda não entra nesse índice aqui, tá? O valor da merenda, se o município gastar 1 milhão, não vai entrar para cálculo de aplicação no ensino. A merenda não entra como a aplicação no ensino. Na educação infantil, onde há 411 crianças matriculadas, foram aplicados 1.745.000, representa a aplicação de 4.247 por criança, dividido pelos 4 meses, temos R$1.000 por criança mês. Tá? Ou seja, vamos pensar que o município poderia estar, aquela parceria público-privada, dando para uma empresa vir aqui, e eu já levantei a situação em outras audiências, né? Trazer uma empresa onde ela coloca o ensino infantil, os professores não vão gostar, e nem a secretária, talvez, e o município daria uma contribuição, talvez, aí de um valor X por criança, que seria mais barato para o município e daria, né, poderia privatizar, é uma parceria público-privada que se chama, né, onde o município entraria com uma parcela por criança e deixaria a administração da educação para uma empresa. Né, secretária? Seria uma ideia que eu já né, mas é uma discussão a ser importante. Até porque a educação infantil, a tendência é nós ter agora, nós vezes educação infantil, nós começar a trabalhar a parte do idoso, né? Daqui uns 30 anos vai ter mais idoso do que criança, né? Isso é um estudo que vai ter que pegar a creche e passar para centro de idoso. E nós vamos fazer parte lá desse centro de idoso daqui uns 30 anos. Tá? 2050. Não sei, mas a previsão é 2050 ter mais idoso do que criança no nosso país, né?
tá? Essa tabela, esse número de alunos aqui, eu quero dizer, quando eu apresento esses números aqui, pessoal, é uma contribuição de todas as secretarias. Então, aqui, por exemplo, a Secretaria da Educação que fornece esses números, que vai atrás desses números, e eu só estou incluindo na apresentação. Então, é uma colaboração de toda a administração quando eu venho apresentar. Logo mais, talvez venha outro apresentar, o Jean, ou a secretária Bianca venham apresentar. Serão os mesmos slides, só com outro apresentador, para mudar um pouco a cara do locutor aqui, né? E a voz também, né? Então, se vocês quiserem saber onde que tem os nossos alunos, né, na Honorata, Ciranda dos Sonhos, 104 alunos do pré-escolar de 5 a 6, 70 de 4 a 5 e de 0 a 3, 45, ou seja, 174, 219 alunos no Ciranda dos Sonhos. Na Infância Feliz, 130 alunos. E os números de dias letivos, tá? Isso aqui é só para conhecimento. Na Honorata, na Tereza Cristina, que o município também auxilia com o transporte escolar, por isso que a gente coloca aqui. E o Estado reembolsa ao município uma parte do transporte escolar. Olha aqui os índices, ó, como eu disse para vocês. Desde 2014, ó, é sempre acima dos 30%. 2020, 29%, o ano passado 28% e esse ano 26%. Ah, mas se nós mantivéssemos a nossa receita, porque quem acompanha sabe que as nossas receitas nesses anos aqui eram bem... o município andava... a arrecadação não era tão boa, ela tem melhorado, mas não é só no nosso município, a arrecadação no país, né? Melhorou, a movimentação econômica melhorou, então, e como diz o vereador, diminuiu aqui também o índice de pessoal com relação aos professores, né, que tem, os aposentados foram exonerados, então também diminui esse índice aqui. Isso tudo colabora para a redução, mas isso não quer dizer que o município não esteja gastando na mesma proporção. Só que a nossa receita melhorou e a nossa despesa deu uma diminuída com relação aos professores. Aqui é o cálculo do Fundeb, não vamos entrar na forma como é que é feito, que senão nós vamos passar a noite aí, né? A nossa receita do Fundeb no período, 2.096.000. E a nossa despesa com o magistério, em efetivo exercício, 2.034.000. Desse valor que nós recebemos aqui, do Fundeb no período, nós temos que aplicar no mínimo 70% com o magistério, tá? Nós aplicamos no mês de janeiro a abril, no período, 97,01%, tá? Isso quer dizer que nós estamos agora, antes era 60%, agora é 70%. Nós estamos cumprindo também o que diz a legislação com relação à aplicação do Fundeb. Ganho com o Fundeb. Nós arrecadamos 2.081.000, nós tivemos uma aplicação financeira nesse período de 6.700 e uma dedução de 1.676.000. O que é essa dedução? 20% das receitas de FPM, ICMS, IPI, IPVA e ITR já ficam retidas no governo federal, onde ele repassa depois um retorno aos municípios com base no número de alunos, tá? Então nós tivemos, como nossa rede municipal ela aumentou significativamente. Teve anos que nós tínhamos uma perda de Fundeb. Nós mandávamos, por exemplo, 1.600.000 e acabava arrecadando 1.500.000, porque tinha pouco aluno na rede municipal. Como aumentou o nosso número de alunos na rede municipal, nós estamos tendo um ganho de esse período, R$411.000, em média, R$100.000 por mês de ganho com o Fundeb, tá? Do que se manda, nós estamos recebendo mais recursos. Aqui eu coloco em negativo, porque para cálculo desse 25%, tá? O município gastou aqui, vamos dizer, somando 3.251.000. Para efeito de cálculo do 25% ali, que nós chegamos a 26,62, nós temos que excluir de 3.251.000, tem que tirar aquele 411 lá, porque nós ganhamos do Fundeb, ou seja, nós ganhamos de outro município esse recurso. Se é de outro município, não pode considerar. Nós gastamos aqui em Laurentino, mas nós não podemos considerar como gasto nosso, aplicação nossa em ensino. Então, se nossa aplicação foi 3.251.000, nós temos que tirar aquele 411. É o que vai sobrar aqui, 2.800.000, Agenor, você que é bom de conta. 2.800.000, que vai dar aquele índice para nós lá de 26,62, tá? Acho que aqui só com relação aos precatórios, aí a Câmara já
a gente já conversou na outra audiência, aqui é só um exemplo de um precatório que o município tem mais da questão dos professores, que isso aqui vai entrar para o município pagar nos próximos meses aí, que é a questão daquelas férias que foi dado 15 dias a mais, depois os vereadores aqui acabaram corrigindo aquela situação da lei, né, que os professores, a lei, o estatuto deles possibilitava ter, em vez de 30 dias de férias, ter 45 dias de férias, e aí entrar com as ações. Esse aqui é um caso que entrou com ação e estava pedindo desde 2010 a 2011, que a lei foi aprovada em 2011, novembro de 2011, se não me falha a memória, e começou a valer em 2012. Mas eles pedem desde o período de início da lei, tá? 2011. Até 2020, vai ter correção. Estava em 28 mil, por exemplo, esse aqui é um caso de um professor, 28 mil reais, mas tem vários que entraram com ação. Só que essa aqui, aí o Dr. Tiago apresentou, porque pediu para eu refazer os cálculos, já dá para ver que tem uma diferença, um erro aqui é grave, ó. Eles pegaram o mesmo valor de 2020, o último salário de 2020, e colocaram lá em 2011. Olha, em 2011 ele não recebia 3.047. Recebia menos? Então o valor tem que ser corrigido com o salário da época, e não com o salário de agora. Senão ia ter... Aqui está totalmente errado. Então isso foi um questionamento que nós fizemos, e teve casos aqui que foi mais de 10 mil reais que baixou de tabela, que foi apresentado lá, que já está em fase de execução de sentença, tá? Não é só... Era só questionar valor, agora não tem mais o que questionar, o município vai ter que pagar essas férias para os professores. Até 2020, se não me engano, 21, 21, acho que se não me engano, tem casos. E daí agora foi corrigido isso, né? Espaço para perguntas da educação. Que no caso ali, Ademir, foi 45 dias, os professores cobraram então, né? Eles cobraram os 15 dias, porque os Mais outros... 15. Mais 15. O município pagou os 30 dias, na época, tudo certo, só que aqueles 15 dias que estavam no estatuto a mais, eles cobraram, e a justiça determinou que o município tinha que pagar. Vereador Ali. Ademir, eu vi ali 2021 e 22 na educação, reduziu bastante. Por causa também, eu acho que foi um pouco por causa da pandemia, né, que não teve tanto um gasto, e na saúde aumentou um pouco porque teve mais demanda, né? Bem lembrado, vereador. Eu acho que a colocação bem pertinente. Eu acho que isso repercutiu de forma significativa também. Eu acho que foi bem lembrado. Realmente a pandemia ali na saúde, obviamente, aumentou, e na educação, como teve. Só que o município continuou pagando os professores normalmente, né? Os funcionários receberam integralmente o seu salário. O que reduziu foi as demais despesas, que não teve merenda, não teve material de expediente, não teve ônibus, esse tipo de despesa reduziu, né? Só que esse ano o índice está ali por causa da receita, que é um dos índices, um dos fatores que diminuiu ali, é a nossa receita, que aumentou bastante, tá? Mas esses outros anos, realmente, foi a lembrança do senhor, foi muito bem lembrado, muito bem colocado. Até agradeço a lembrança, que eu tinha até nem passado batido nisso aí. E realmente, naqueles anos ali, foi questão da pandemia ali, 2020 e 2021, né, principalmente 2020 ali, repercutiu na saúde para o aumento e na educação para a diminuição. Realmente. Agora que vem as perguntas boas. Só eu tenho acho que umas 10 aqui. Anélida. A longo prazo, isso vai nos trazer muitos frutos. Então, nesse sentido, educação sim, não é gasto, é investimento, e a nossa educação é de qualidade. Nós temos aí alguns municípios que tomamos como, às vezes, até exemplo, de que não chegam nem perto do que oferecemos para os nossos em Laurentino. Então, isso eu posso falar com orgulho, com a cabeça erguida, desde material didático, enfim, tudo que norteia o trabalho do professor, o professor em si,
e tudo que envolve a área educacional. Então, só para frisar isso ali para vocês. Mais alguma pergunta? Continua, senhor Ademir. Então vamos para os repasses ao Legislativo. Tá? Eu já falei antes, né? Então a Câmara tem um orçamento de 1.445.100 e foi repassado 481.700. A média mensal de repasse ao Legislativo é 120.425 e o Executivo está repassando 120.425. Tá? Aqui vem aquela tabelinha que eu mostrei anteriormente para vocês, que é o limite que a Constituição possibilitaria de repasse, até 7% dessas receitas aqui. Tá? Então, como aqui eu fiz uma situação real, né? Então o orçamento é 1.445.000, 7% da receita de 1.746.000. Repassa esse aqui. Tá? Esse é o limite do orçamento. Se fosse o contrário, orçamento 1.445.000 e os 7% da receita 1.400.000, então o município, o prefeito não poderia repassar 1.445, e sim 1.400.000, tá? Okay. Aqui 7%, aqui o estagiário errou, tá? É 2021, tá? Aqui é culpa do estagiário, tá? 2021. Então, 1.746.000. Poderia repassar até esse valor, porém o orçamento da Câmara 1.445.000, fica limitado isso aqui, tá? Não pode. A lei não possibilita esse tipo de situação. Mas podemos fazer uma emenda à Constituição, né, vereador? Podemos fazer uma emenda à Constituição, né? Não, é que teve um município da Bahia que fez uma vez uma emenda à Constituição, mudaram a Constituição aos vereadores. É uma ideia, né? Então, o repasse da Câmara foi 481.700. Desse repasse da Câmara, o Legislativo só pode gastar 70% com o pessoal, tá? Desse repasse aqui. Tá? Então, não tem nada a ver com aquele índice que eu mostrei anterior, que era com relação à receita corrente líquida, que deu 2,30. A Câmara gastou 210.014, ou seja, 43,60 daquilo que ela recebeu no quadrimestre do Executivo. Está 26,40 abaixo do que a Constituição determina, tá? A emenda constitucional de número 25. Ou seja, a Câmara, em termos de pessoal, está com 2,30, podendo chegar a 6. Então está bem controlada, poderia até contratar mais pessoal aqui, ou devolver mais recursos para o município. E com relação ao que recebe de recursos, está 26,4 abaixo do que poderia estar gastando, que é 70% do que se recebe com o pessoal. Tá? Aqui não entra as despesas com previdência, tá? Só gastos com subsídios e salários. Espaço para perguntas, eu tenho algumas, mas espaço para o presidente conduzir. Perguntas? Não, pelos números que tu apresentou, poderia dobrar a quantidade de vereadores. Verdade. Pelo adiantar da hora, eu vou deixar minhas perguntas para a próxima. E vamos seguir. Parte de investimentos. Então, os investimentos, aqui a gente já parte para a finalização da apresentação. Né? Então, como aqui são investimentos, não é despesa de capital lá, que investimentos é uma categoria da despesa de capital. Só os investimentos. Previsto para o quadrimestre 982.600 e realizado 466.000. Tá? Para o ano tem a previsão de 6.325.000. As principais despesas de capital são aquelas que eu já relatei no início, né? Pavimentação de ruas e ar-condicionado, forno elétrico, essas partes de equipamento para administração, são esses os investimentos. Tá? A média mensal de 527 previsto foi realizado 116. Mas por quê? O município também não conseguiu ainda toda aquela parte de convênios que estava previsto lá no início, que eu falei, a hora que começar a entrar o recurso da construção do Centro de Educação Infantil, bombeiro, esse índice aqui de 6 milhões aqui, provavelmente até o final do ano o município vai atingir em termos de investimento previsto. Tá?
não tem nenhuma penalidade se não cumprir isso aqui é uma, como eu disse, às vezes nós chegamos à época aqui de fazer uma previsão até maior do que isso, né? Então, daí você acaba fazendo superestimando teus investimentos e depois fica difícil de você atingir, né? Então, teria que fazer uma previsão daquilo que realmente já tem uma garantia para poder estar colocando, senão você acaba criando uma expectativa muito grande na população e acaba não atingindo suas metas, né? Mas aqui eu acredito que até o final do ano nós viemos até ultrapassar esse valor de investimento com base nessas obras que estão previstas aí, né? O município deve passar esse valor aqui. Aqui nós vamos para o resumo, tá? Que será cobrado na prova, próxima aula. Receita corrente prevista 972, nós arrecadamos 11.962. A de capital prevista 1.250, nós arrecadamos 601. Despesa correntes 8.758, nós realizamos 9.654. Despesa de capital 1.160, realizamos 657. Resultado primário 848.000, nós realizamos 2.596. Resultado nominal de 600.000, nós realizamos 2.186. Receita financeira, 31.900, nós realizamos 175. Despesa financeira, 280, nós realizamos 120. Transferência financeira de 2.159 para o quadrimestre, nós realizamos 2.157. A renúncia da receita, por enquanto, não foi verificada. Investimento de 982.600, nós realizamos 466. Gastos com saúde, 16.27, nós realizamos 18.10. Gasto com pessoal do executivo de 51,07 foi realizado até agora 48,77. Gasto com pessoal do legislativo 2,94 foi realizado 2,30. Aplicação no ensino de 31,46 previsto foi realizado 26,62. E a transferência para a Câmara de Vereadores de 481,700 foi realizado 481,700. Esse é o resumo da nossa audiência hoje. Espero que tenha sido claro e tenha conseguido explicar as questões levantadas, e fico à disposição para outras perguntas, questionamentos, e também agradeço a paciência de vocês e peço desculpas se em algum momento não pude ser bem claro. Fico à disposição para perguntas. Vereador Eu Ali. só queria pedir desculpa que naquela hora que eu pedi no começo sobre imposto de renda, eu não estava mesmo na última, que foi à tarde, né? Isso. Então, aconteceu isso aí mesmo, né? Então já estou pedindo desculpa. E aproveitando, já que aumentou a arrecadação boa para o município, ver com o prefeito e com o vice aí se pode fazer a rua Luiz de Quiroli, que é a nossa transenchente ali, né? Dar uma melhorada ali, para ver se daqui a pouco dá uma olhada com carinho nisso aí, né? Obrigado. Tem mais alguma pergunta ali? Sim, perfeito. É que eu vou finalizar aqui, daí não tem mais nenhuma pergunta, tá tudo bem explicado, então tudo certo. Então. Ô, vereador, eu também peço desculpa, porque eu sempre mantenho os slides, como eu venho apresentando, eu deixo eles ali, até por isso que fica um pouco extenso, eu acabo passando, às vezes, batido em alguns slides, porque eu já apresentei em outras épocas, e daí só se acaso alguém quiser fazer uma pergunta, a gente tem ali. Hoje estava até à tarde, estava ali, eu digo, não, sabe o que, eu vou excluir porque está demais, e eu acabei excluindo, senão estaria aqui na apresentação. Até peço desculpa também. E eu agradeço aí, agradeço também, em nome da administração, a todos os colegas que não sou, eu só passo uma apresentação, como eu digo para vocês, eu acabo colocando essa apresentação de uma forma mais resumida dos relatórios que a gente repassa para os vereadores. Em outros tempos eu repassava essa apresentação antes para os vereadores, para de repente tivesse alguma pergunta, a gente passava para os vereadores de forma antecipada. Porém, nesse mês eu me atrasei um pouco, tá? E não consegui passar essa apresentação aqui para os vereadores, eu peço desculpa, tá? Porque daí poderia de repente vir estudado de casa, né? E foi mandado o relatório para vocês muito em cima da hora, e de uma forma como está na lei de responsabilidade fiscal. É um relatório mais difícil de interpretação, então aqui eu trago ele mais resumido, aquilo que foi enviado para os vereadores. Até peço desculpa porque foi
Eu me atrasei mesmo de elaborar essa apresentação, então por isso que a administração acabou não mandando os relatórios e eu não mandei essa apresentação em tempo hábil para os vereadores, mas me comprometo na próxima audiência estar antecipando isso aí para não ocorrer mais essa situação, até fica melhor, né, para a gente discutir, ter um melhor entendimento, se eu puder mandar antes para vocês. Então, eu só queria fazer essa explicação e essa justificativa e dizer que essa apresentação, como eu falei, é composta de várias mãos, né? Então, não é só eu que faço, são dados extraídos de todos os setores da administração, cada um colabora com alguma informação, RH, tributação, saúde, educação, todos os setores acabam colaborando com essa apresentação, com essas informações. Tá? Então, eu peço desculpa mais uma vez e agradeço a atenção dos vereadores e fico à disposição para questionamentos e sugestões para as próximas audiências que acharem pertinente. A gente traz para a discussão. Obrigado. Devolvo a palavra ao presidente. Ok, Ademir, secretário de administração? Não? Presidente Gilberto, cumprimento a todos os vereadores, vereadora, prefeito municipal, vice-prefeito, companheiros secretários, o suplente de vereador, funcionários e quem nos assiste. Talvez aqui demonstrar, né, prefeito, o orgulho de fazer parte dessa equipe de secretários da administração, né, poder colaborar também com esses números que foi tão bem apresentado aqui pelo Ademir. A gente agradece, né, o empenho do Ademir aí de estar montando essa apresentação e também fazer essa apresentação tão clara, né? Por isso tem tão poucas perguntas, né? É muito bem apresentado, está claro os números, então são poucas as dúvidas, né? Como eu dissesse, claro, antecipadamente vai ficar talvez até mais claro, mais fácil desse debate, né? Então a gente agradece tanto o Ademir como todos os outros servidores envolvidos, né? Aí nos relatórios dessa apresentação. Gostaria de destacar, entre todos os índices que foram apresentados, assim, tem sempre aqueles que chamam mais atenção, né? Nós temos a situação da folha, né? No índice de folha, que é marcante, nesse quadrimestre 43%, né, Ademir? A gente sabe que a arrecadação aumentou muito e que aumente mais, que para esse índice baixar, nós podemos contratar mais para prestar melhor ainda esse serviço à população do Laurentino, que sempre a nossa dificuldade é essa. Nós sabemos que podemos prestar um melhor serviço, mas também não podemos estar contratando de qualquer forma, aumentando tanto assim o quadro. E precisamos de mais funcionários, mais servidores. Eu acho que isso é bem claro, né, no dia a dia, que precisamos contratar mais. Porém, o prefeito tem que estar atento, a administração tem que estar atenta a esse índice. Mas o que me destacou também, além do gasto na saúde, a gente sabe da nossa dificuldade da rotatividade dos profissionais da saúde, de conseguir repor esses servidores lá, esses médicos, né, que tem, por ser de outro município, é difícil mantê-los aqui. Ainda conseguimos estar prestando um bom serviço na saúde, um gasto acima, né, do que era previsto, que é sempre uma preocupação nossa, né, de estar atendendo a população da melhor forma possível. E também da educação, aqueles mais de R$ 1.000 aí dispostos pelo município para ensinos principais, né, ensino básico, né, infantil. Isso leva àquela mensagem que nós queremos tanto, né? É igualar, não igualar o poder aquisitivo, mas as condições, né? Poxa, muitos dos pais dessas crianças talvez ganhem um pouquinho mais que isso, ganham um salário mínimo de 1.200, e de poder estar recebendo aí R$ 1.200 aplicados na saúde do seu filho lá na escola, dando uma condição dele poder ter uma preparação melhor, ter um futuro melhor para ele e até para a própria família. Então isso aí nos orgulha muito, né? Através da secretária Nélida, da Educação. Isso que não está contabilizado aí a merenda escolar. Então, além desse R$ 1.000, eu não sei quanto é que seria por aluno, mas tem um gasto muito considerável aí em merenda também, que é uma complementação dessa alimentação de casa enquanto está na escola. Então, isso nos orgulha bastante. Então, quero agradecer novamente o prefeito e o vice por fazer parte dessa equipe, à Câmara de Vereadores, né, por ceder o espaço e para nos permitir trazer esses números aí. E uma boa noite a todos. Ok, secretário Jean, prefeito. Vereador Maico. Rapidinho também, não estender. Os números que o Ademir vem apresentar, parabéns, Ademir. E assim, é um conjunto do Poder Executivo com o Poder Legislativo
todos os secretários, isso a gente vê que todos trabalham unidos, que nem o nosso prefeito sempre fala, trabalhando em 4 mãos. Então, assim, trabalhando em 4 mãos para atender o nosso povo laurentino. Que o Jean, eu ia falar, o Jean acabou de falar agora, é gratificante as crianças na nossa creche, todas as creches aí, 1.000 e poucos reais aí, isso aí é uma coisa que fazia tempo que a gente não vinha vendo acontecer, então parabenizar a administração aí pelo capricho de tudo que estão fazendo e o que vai ser feito por Laurentino, para o povo de Laurentino. Só agradecer, que continue todos assim. Obrigado, boa noite. Prefeito? Presidente Gilberto, quero mais uma vez agradecer o espaço, os vereadores, a vereadora, os nossos secretários, funcionários da prefeitura, o Ademir, que fez a explanação, servidora desta casa, e o nosso suplente Armelindo. É público e notório o trabalho que a gente vem fazendo, há muitas mãos aqui em Laurentino, iniciando ali pela questão turística aqui em Laurentino, onde a gente está fomentando o crescimento também, a divulgação do município, quer seja as empresas que receberam os turistas, quer seja o reconhecimento da cidade, agricultura. Final, a gente está trabalhando para melhorar a cidade em todos os cenários. Eu acho que a palavra, Ademir, claro que na contabilidade ela está como despesa, mas como lembrou a nossa secretária Nélida, deveria ser investimento. quase 27% de investimento na educação, 18% de investimento na saúde, né? Isso é uma prova de que a gente está se dedicando, está trabalhando. Claro que a economia também, ela acaba fomentando esses números, né? A gente não é irresponsável ao ponto de dizer que não, ninguém faz milagre, mas a gente está fazendo gestão. Eu acho que fazendo gestão de uma forma responsável, a gente consegue aprimorar cada vez mais esses números. Então eu tenho aqui a agradecer os nossos secretários, que são os nossos braços e pernas também, os vereadores, que são sempre parceiros. Quando a gente manda uma proposição aqui, prontamente a gente tem um respaldo, e é importante que a população saiba que apenas o executivo sozinho não conseguiria apresentar um trabalho de excelência da forma que a gente vem fazendo. É agradecimento, mas também é dedicação e é comprometimento. Eu encerro convidando a todos para que participem das homenagens alusivas aos 60 anos de emancipação do município de Laurentino. Temos uma parceria com a paróquia Santo Antônio de Pádua. No sábado, como é tradicional, feito a bênção dos carros, iremos mais uma vez entregar um bolo alusivo, um cupcake alusivo aos 60 anos do município, né? Teremos a missa também, a qual está a cargo da administração. E no domingo também, então, a tarde dançante, para coroar de vez com o nosso padroeiro, Santo Antônio de Pádua, que vem nos abençoando, assim como a Nossa Senhora das Graças, lá do alto da Serra do Amoado, joga bênçãos à nossa população. A palavra é uma só: gratidão. Encerro desejando a todos uma boa noite. Mais uma vez, presidente, obrigado pelo espaço. Também, hoje, antes de vir para a sessão, até procurei algumas coisas. Se me permite, presidente, desculpa, para responder a pergunta do nosso vereador Ali Vilmar Tonetti, né? A gente tem recurso em caixa, claro, né? A gente poderia botar uma venda nos olhos e sair asfaltando e calçando tudo. A gente tem a responsabilidade. Mas está participando aqui, está tendo uma licitação de concreto, então já iremos concretar uma parte da rua Luiz de Quiroli, como você falou, da Serra, né? Que seria a transenchente. E claro que esse projeto aí para asfaltar também é um sonho nosso, vereador Ali, assim como de vocês, vereadores, e de toda a comunidade. Não estamos prometendo, mas temos o comprometimento de também
deixar essa rua, que é uma transenchente, asfaltada e entregue para a nossa população. Como estava falando, a gente de vez em quando comenta na rua, hoje nós temos audiência pública, e todo mundo, de novo, né? É que a audiência pública é uma realização da audiência pública, vem descrita no artigo 9 do parágrafo do quadro da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde é obrigatório fazer audiência pública. O Executivo, até no final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Por fim, ressalta então que a audiência pública de metas fiscais é um mecanismo legal decorrente do princípio da publicidade, visando, sem dúvidas, trazer o conhecimento da sociedade a forma como o Poder Executivo está gerindo o dinheiro público. Queria agradecer aqui a presença dos secretários, secretário da Administração, Jean, secretária da Saúde, a Cleide, secretária da Educação, a Nélida, secretário de Habitação e Planejamento, o seu Armando, secretário de Finanças, a Bianca, os servidores municipais, o Joy e o Ademir, os servidores da casa, a Larissa, e o suplente vereador Armelindo Tonete. Agradecer a presença de todos os vereadores e vereadoras. Convidar para os eventos do município, aí, né, a partir de quinta-feira. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a sessão desta audiência pública. Uma boa noite a todos.